Cristóvão Colombo chegou à América e isso vai acirrar as disputas pelo domínio dessas novas terras conquistadas entre Portugal e Espanha. Essa disputa entre Portugal e Espanha vai ficar mais intensa com a descoberta da América. E, antes de falar do Tratado de Tordesilhas, que vai resolver essa disputa, né? Digamos assim, vai amenizar essa disputa, vai colocar em pratos limpos, ó, Portugal, você explora aqui, Espanha, você explora aqui. Antes de entender, para entender como é que foi possível o estabelecimento desse tratado e entender como é que funcionava todo o mecanismo, né? Porque assim, e os outros países? Como é que esses outros países respeitam um tratado entre dois países fazem um acordo, ó, você vai dominar aqui, eu vou dominar aqui, você vai explorar aqui e eu vou explorar aqui, e os outros países aceitam isso numa boa? Porque da onde vem a autoridade do Tratado de Tordesilhas? Então, para entender isso, vamos fazer uma aula rápida aqui, introdutória, para a gente saber como funcionava. Então, a primeira coisa, qual o papel da Santa Sé? Olha, durante a Idade Média e no início do período moderno, a Santa Sé era considerada, vamos dizer assim, uma referência moral, ou, digamos assim, uma autoridade supranacional, uma autoridade que estava acima das nações cristãs. Então, como todos os reis eram da cristandade, das nações cristãs, todos os reis eram cristãos e se submetiam à autoridade papal, entendia-se, era pressuposto que a autoridade papal estava acima da autoridade real em muitas matérias, especialmente em matéria de fé. Então, o que acontece é o seguinte, essas conquistas de Portugal, principalmente Portugal e da Espanha, elas tinham muitas vezes um caráter de cruzada, de luta contra o infiel. Então, é daí que vem a autoridade da Santa Sé sobre os reis e os reinos cristãos. Tá. O que é a Santa Sé? A Santa Sé é como se fosse assim, a pessoa jurídica... É como se fosse a pessoa jurídica que representa a autoridade da Igreja Católica perante o mundo. Então, existe um órgão chamado Cúria Romana, que é o órgão principal ali de todos os órgãos, de todas as instituições administrativas da Igreja Católica. Então, a Cúria Romana, ela ficava responsável por tratar dos assuntos administrativos da Santa Sé. Tá, então, sim, hoje, né, só para entender, vamos falar de hoje. Hoje existe o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano é aquele territóriozinho ali encravado dentro da Itália. E juridicamente, quem é que trata das questões jurídicas do Vaticano? É a Santa Sé. E quem representa a Santa Sé? A Cúria Romana. Então, acho que deu para entender aí, grosseiramente. Então, a Cúria Romana, representada pelo Papa, vai ter a atribuição de definir que empreitada tem caráter de cruzada ou não. Tá? Então eu anotei aqui, vou ler aqui um pedacinho para facilitar. Tinha a atribuição, a Cúria Romana, de distribuir entre os monarcas católicos a missão cristianizadora, independente dela ser pacífica ou violenta. E além disso, ela podia reconhecer a soberania dos estados sobre as terras conquistadas. Certo? Então, assim, eu estou falando aqui de forma assim, né, bem imprecisa, mas o que importa é entender isso. A Santa Sé tinha autoridade para dizer: Portugal, você quer fazer uma expedição no norte da África para conquistar Ceuta. Ok, isso é essa empreitada tem caráter de cruzada. Então você vai, em nome da cristandade, lutar contra o infiel. Se você vencer, você pode dominar e administrar o território conquistado. Ok? Então deu para entender, né? Então, para continuar no exemplo de Ceuta, e agora eu vou dar vários exemplos para vocês, tá? Vai ser um pouquinho chato, tem uns nomes estranhos em latim aqui, mas é importante ficar registrado. Então, só para falar de Ceuta, a bula, né, o documento que o Papa elabora e assina para dar status de cruzada a uma determinada expedição, a bula se chamou Bula Sane
Caríssimos. Ela foi de 1418, né, e foi concedida ao Dom João I, que era o rei português daquela época. Então, através dessa bula, o Papa disse: você pode fazer a expedição a Ceuta, isso é uma cruzada, tem caráter de cruzada, e você vai poder, caso seja vencedor, usufruir das vantagens comerciais e econômicas, administrar essa terra conquistada. Muito bem. Outro exemplo. Quem foi o Papa? O Papa foi Martinho V, esse Papa da bula Sani Caríssimos. Algum tempo depois, o Papa Eugênio IV, foi no ano de 1436, vai expedir uma nova bula, que é a bula Rex Regum, e essa bula, já foi no governo do Dom Duarte, dizia que as terras conquistadas aos infiéis por Portugal poderiam ser administradas e cristianizadas por ele. Tá? Então, é uma carta mais genérica, não se refere a um lugar específico. Você olha, a partir de agora, tudo que você conquistar dos infiéis, Dom Duarte e Reino de Portugal, tudo que você conquistar dos infiéis está sob a sua administração. Caminhando, então, quando entrou a figura do Dom Henrique, então veja, o Dom Henrique, ele era um membro, né, um alto membro lá da Ordem de Cristo. A Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que substituiu a Ordem do Templo, dos Templários, tá? Eu já falei sobre isso algumas vezes. Então, com o surgimento da figura do Dom Henrique, a Ordem de Cristo vai passar a ter protagonismo, ela vai ser quem lidera esse expansionismo português. E aí, no ano de 1442, o Papa Eugênio IV, ainda ele, expede a bula Etsi Suscepti. Essa bula fez o quê? Disse que Portugal poderia administrar, colonizar os Açores, Cabo Verde, a Madeira e Porto Santo. E vai ser, através dessa autoridade concedida por essa bula, que Dom Henrique vai promover a colonização dessas ilhas, que vão ser o modelo de colonização do Brasil, porque é ali que se desenvolve o modelo das capitanias hereditárias. Ok? Bem, no ano seguinte, o mesmo Papa ainda vai expedir a Rex Regum, uma nova... Perdão, veja. Já havia essa bula Rex Regum, certo? Que ela foi de 1436, pelo Eugênio IV para o Dom Duarte, né? Muito bem. Mas em 1443, então 7 anos depois, vai haver uma nova bula com esse mesmo nome, a Rex Regum, nova Rex Regum. E essa nova bula, ela vai definir um ponto específico. Qual foi o ponto específico aqui? O rei de Castela, que se chamava Dom João II, não confundam os nomes dos reis, rei de Castela e Portugal, ele questionou junto à Santa Sé o fato de que, e se Portugal conquistar alguma terra junto aos infiéis que já pertencesse ou que tivera pertencido a Castela anteriormente? Então o Papa, através da nova Rex Regum, vai estabelecer que, caso Portugal conquistasse, então, digamos ali, uma terra na Península Ibérica que Portugal expulsou os infiéis, mas essa terra originalmente teria pertencido a Castela, então ela deveria ficar com Castela. Tá? Bem, então aí, digamos assim, né, uma bula que restringe um pouco o domínio de Portugal sobre as terras conquistadas, cria uma exceção. Muito bem, em 1443, então, ainda o Papa Eugênio IV fez isso. Em 1454, uma nova bula, a bula, deixa eu ver se eu consigo ler isso, Romanus Pontifex, o Papa foi Nicolau V, ele estabeleceu o seguinte, que era a atribuição da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Ordem de Cristo, a jurisdição espiritual sobre todas as terras conquistadas por Portugal e a serem conquistadas ainda desde o Cabo Não, lembram-se dele, um pouquinho acima do Cabo Bojador, até as Índias. Então, daqui do Cabo Não até as Índias, Portugal, tudo que você conquistar está sob a jurisdição espiritual da Ordem de Cristo. As ordens, então, só para a gente entender um pouco, no Brasil, a jurisdição espiritual inicialmente ficou com os jesuítas, uma outra ordem. Então, assim, deu para entender? Da mesma forma que o Brasil ficou sob responsabilidade inicialmente dos jesuítas,
agora, com essa bula aqui, o Papa... vamos desculpando aí, minha gente, é muita bula, é muito Papa. O Nicolau V, com a Romanus Pontifex, em 1454, estabeleceu isso, que a Ordem de Cristo tinha essa jurisdição das terras do Cabo Não até as Índias. Em 1456, o Papa Calixto III, numa nova bula, a Inter Cetera, ele vai especificar ainda mais, ele vai não só confirmar o que a bula anterior dizia, mas vai dizer assim, é verdade, do Cabo Não até as Índias é domínio de Portugal, mas vamos deixar isso mais claro ainda. Então ele disse que as ilhas do Oceano Atlântico e Índico que fossem dominadas e conquistadas por Portugal ficariam sob jurisdição espiritual da Ordem de Cristo e, conseguintemente, da Ordem do Reino de Portugal. Todos os cabos, incluindo aí o Cabo Não e o Bojador, todo o litoral da Guiné e até as Índias. Então, confirmando e explicando ainda melhor, especificando como era e em que regiões o domínio de Portugal e da Ordem de Cristo existiria. E para terminar, em 1481, uma nova bula do Papa Sisto IV, chamada Etene Regis, estabeleceu confirmou o que já estava estabelecido pelo Tratado de Alcáçovas entre Portugal e Espanha, o Portugal e Castela. Esse Tratado de Alcáçovas, que foi de 1479, eu já falei dele aqui, estabeleceu que as Canárias pertenceriam a Castela e não a Portugal, e que haveria uma precedência de Castela na descoberta das Ilhas Canárias, tá bom? E, por fim, em 1486, a bula do Inocêncio VIII Orthodoxi Fidei não apenas aplaudiu, não apenas elogiou o Dom João II, como incentivou Dom João II a prosseguir com as suas conquistas. Então se lembrem que em 1486 foi um ano da partida, um ano antes, da partida do Bartolomeu Dias, que partiu em 1487. Então o Papa, vendo o sucesso de Diogo Cão, que voltou para Portugal, ou pelo menos a sua expedição voltou para Portugal, a gente não sabe se ele voltou junto, em 1486, o Papa aplaudiu e disse, continue, vá em frente. E foi através da bula Orthodoxi Fidei. Beleza, pessoal? Então, percebam, essas bulas papais mostram que em matéria de expansão marítima, envolvendo reinos cristãos, a autoridade da Igreja Católica era muito grande. E ela não só dizia, você pode ir lá e fazer isso em nome da cristandade, como ela dizia, se você conquistar tal e tal terra, ela pertence a você. Ou dizia, não pertence a você, pertence a fulano. Tá? Então, daí que vem a autoridade da Santa Sé, que vai ser fundamental para a gente entender os detalhes do Tratado de Tordesilhas. Beleza, pessoal? Ficou meio grande, mas eu espero que tenha dado para clarear um pouco aí. Um abraço.